E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. O tubo em U, mostrado na figura, está cheio de água a uma temperatura T igual a 20 graus Celsius. Ele é vedado em A e aberto para a atmosfera no ponto D. O tubo gira a 1.600 rotações por minuto, em torno do eixo vertical que passa pelos pontos A e B. Para as dimensões mostradas na figura, ocorreria cavitação no tubo? Para resolver o exercício, eu vou recorrer a uma expressão que vimos no desenvolvimento do estudo da estática dos fluidos. Durante aquele desenvolvimento, nós esbarramos na seguinte igualdade: o negativo do gradiente da pressão P mais a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade local é igual à massa específica do fluido vezes a aceleração A. Muito bem? Analisando a figura, vemos que o meu referencial adotado possui origem coincidente com o ponto A, estando o eixo Z orientado verticalmente para cima e o eixo R orientado horizontalmente para a direita. Logo, eu posso escrever a aceleração da gravidade local da seguinte forma. Nós temos aqui, portanto, menos o valor de G, Gzinho maior do que zero, Z versor. A aceleração do tubo em U é uma aceleração centrípeta. O eixo de rotação coincide com o segmento de reta que une os pontos A e B. Dessa forma, o tubo rotaciona com uma velocidade angular ômega, associada à frequência F. O eixo R está orientado na horizontal e para a direita, portanto, nós temos menos ômega ao quadrado R versor. A partir dessa análise, vemos facilmente que a pressão P é função de Z e R. Logo, eu posso escrever o gradiente da pressão P da seguinte forma: derivada parcial da pressão em relação a Z, Z versor, mais a derivada parcial da pressão P em relação a R, R versor. Reunindo esses termos na igualdade acima, a gente obtém que menos del P, del Z, Z versor, menos del P, del R, R versor, mais ρ vezes a gravidade G, portanto, menos ρg, Z versor, isso é igual a ρ vezes A, portanto, nós temos menos ρ ômega ao quadrado R, R versor. Muito bem? Jogando esse termo para o lado direito, a gente obtém que essa soma é igual a ρ G Z versor menos o termo em questão. A partir de agora, eu posso analisar essa igualdade separadamente. Eu posso resolvê-la na direção do versor R e posteriormente na direção do versor Z. Portanto, eu vou começar escrevendo o quê? Del P, del R, observe esses dois termos, o sinal de igualdade é igual a ρ ômega ao quadrado R. Note a partir dessa expressão que a taxa de variação da pressão na direção do eixo R aumenta com R. Portanto, a pressão no ponto C é maior que a pressão em B. Vamos comprovar este fato resolvendo a igualdade em questão. Aqui, Z permanece constante. Eu estou analisando a taxa de variação da pressão na direção R. Portanto, eu vou substituir, neste cálculo, a derivada parcial por uma derivada ordinária. Logo, eu posso escrever que dP dr é igual a ρ ômega quadrado R. Bom, sendo assim, a gente obtém que dP é igual a ρ ômega ao quadrado R dr. Muito bem? O lado esquerdo eu vou integrar do ponto B até o ponto C, perfeito? E do lado direito eu vou integrar de 0 até L.
Muito bem. Sendo assim, do lado esquerdo a gente vai obter a variação de pressão, ΔP, pelo teorema fundamental do cálculo. Pressão em C menos a pressão em B. Muito bem. E isso é igual a ρ vezes ômega ao quadrado vezes a integral de Rzinho em relação a Rzinho. Pela regra do expoente, você obtém R ao quadrado sobre 2, de 0 a L grande, pelo teorema fundamental do cálculo, você obtém L ao quadrado sobre 2. Portanto, meio vezes ρ, ômega ao quadrado, L ao quadrado. Perceba, conforme eu disse há pouco, que a pressão em C é maior que a pressão em B, já que a pressão em C é igual à pressão em B mais um termo positivo. Muito bem? Então vamos escrever este resultado aqui. Então a pressão em C é igual à pressão em B mais 1 sobre 2 ρ ômega ao quadrado vezes L ao quadrado. Muito bem? Bom, vamos agora analisar a variação da pressão na direção AB. Para fazer isso, na direção Z versor, eu vou recorrer a esses dois termos. Perceba que, pelo mesmo raciocínio, ΔP, ΔZ é igual a menos ρ vezes G. Como a minha variável de integração é a variável Z, R é uma constante nessa análise, vou substituir a derivada parcial por uma derivada ordinária, sendo assim, dP, dZ é igual a menos ρ vezes G, logo, dP é igual a menos ρ vezes G, dZ. Igualdade já conhecida por nós. Do lado esquerdo, eu vou integrar de A até B. Muito bem. Então, eu vou integrar da origem até o ponto B. E do lado direito, eu vou integrar de 0, pois eu estou na origem do meu sistema de coordenadas, até menos Hzão. Lembre-se que o eixo Z está orientado verticalmente para cima. Sendo assim, essa integral nos dá a variação da pressão, ΔP, de A até B, pelo teorema fundamental do cálculo, PB menos PA, e isso é igual a menos ρ vezes G vezes a integral em relação a dZ. Essa integral é Z, simplesmente Z. Pelo teorema fundamental do cálculo, você vai obter, neste caso, a partir dos limites de integração, menos Hzão. Muito bem. Logo, a pressão variando na direção do eixo Z nos dá aqui PB menos PA é igual a ρGH. Ou seja, como era de se esperar, a pressão em B é maior que a pressão em A. Muito bem? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ilustrar este resultado. Então nós temos aqui que a pressão em B é igual a pressão em A mais ρ GHzão. Perceba agora o seguinte, pelo mesmo raciocínio, se eu for comparar os pontos D e C na direção do eixo Z, você vai encontrar que a pressão em C ela é igual à pressão em D mais ρGHzão. Muito bem? E por fim, como o ponto D está na superfície livre do líquido, em contato com a atmosfera local, eu posso escrever tranquilamente que a pressão em D é justamente a pressão atmosférica. Observe no quadro os resultados obtidos até aqui e toda a análise realizada. Perceba que eu consegui mapear a pressão ao longo do tubo em U em rotação com velocidade angular ômega. Agora vamos analisar melhor as expressões obtidas. Perceba o seguinte, a pressão em D é a pressão atmosférica local. Portanto, a pressão em C é a pressão atmosférica mais ρGH. Então vamos escrever este resultado. A pressão em C é igual à pressão em D
que é a pressão atmosférica mais ρgH. Muito bem? Agora, perceba que a pressão no ponto B é a pressão em C menos este termo. Então, vamos escrever a pressão em C. Perdão, vamos escrever a pressão em B. A pressão em B é a pressão em C menos este termo. Então, a pressão em B, ela é igual à pressão em C, dada por essa soma, muito bem, menos meio de ρ ômega ao quadrado L quadrado. E com isso, eu posso eliminar essa expressão do quadro. Muito bem? A pressão em D é a pressão atmosférica. Muito bem? E por fim, podemos relacionar agora a pressão em B com a pressão em A. Note o seguinte, a pressão em A é a pressão em B menos ρgH, portanto eu vou eliminar ρgH. Logo, observe mais uma vez, a pressão em A é a pressão em B menos ρgH. Eliminando o ρgH, você vai ficar com a seguinte expressão. Pressão em A é a pressão atmosférica menos 1 sobre 2 ρ ômega ao quadrado L ao quadrado. Então, observe no quadro mais uma vez as expressões obtidas e toda a análise realizada. Agora, vamos analisar se vai ocorrer cavitação ou não. O fenômeno da cavitação acontece quando a pressão diminui abaixo da pressão de vapor da água. Quando isso acontece, ocorre a formação de bolhas dentro do aparelho, por exemplo, dentro de uma bomba hidráulica, prejudicando o funcionamento da bomba. Então, buscando essa informação, procurando saber qual é o ponto crítico de análise nessa situação, você nota que a pressão no ponto A é a menor de todas. Portanto, esse é o ponto de maior risco de ocorrer cavitação, ou seja, de ocorrer a evaporação da água, a formação de bolhas que vai acabar atrapalhando o funcionamento de um dispositivo, por exemplo, como eu disse há pouco, de uma bomba hidráulica. Sendo assim, a gente tem que analisar a pressão no ponto A, já que a pressão em A é a menor dentre todas as pressões analisadas. Bom, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar a velocidade angular ômega. Bom, a partir dessa expressão, portanto, a gente obtém que, então vamos lá, a pressão atmosférica menos a pressão em A, então a pressão atmosférica menos a pressão em A é igual a 1 sobre 2 ρ ômega ao quadrado L quadrado. Muito bem? Sendo assim, isolando ômega, a gente obtém que, já extraindo a raiz quadrada, então, ômega é igual ao dobro da pressão atmosférica menos a pressão no ponto A, observe o numerador, sobre, nós temos ρ vezes L ao quadrado no denominador, e eu vou extrair a raiz quadrada. Muito bem? Então, observe a expressão obtida. Pequeno cálculo realizado até aqui. Agora, considerando a água a uma temperatura T de 20 graus Celsius, a pressão de vapor gira em torno, é um valor aproximado, de 2.337,4 Pascal. A pressão atmosférica, ela vale aproximadamente 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Portanto, eu conheço o valor da pressão atmosférica e conheço o valor da pressão de vapor da água. Assumindo que a pressão no ponto A
atinge o valor da pressão de vapor, ou seja, 2.337,4 Pascal, e sabendo o quê? A massa específica Rho da água, aproximadamente 1.000 kg por metro cúbico, e sabendo que a medida L fornecida pelo problema é igual a 75 milímetros, então nós temos 75 vezes 10 elevado a menos 3 metro. Se você efetuar os cálculos, você vai encontrar uma velocidade angular ômega aproximadamente igual a 187,6 radianos por segundo. Então, ômega igual a 187,6 radianos por segundo. Nós sabemos que ômega é igual a 2 vezes π vezes a frequência f. Portanto, fazendo ômega igual a 2πf, calculando f, você vai encontrar aproximadamente 29,85 Hz. Então, uma frequência de 29,85 Hz. Muito bem? Como 60 rotações por minuto corresponde a 1 Hz, fazendo esse cálculo, você vai encontrar uma frequência de 1792 rotações por minuto. Muito bem? Então, observe os valores obtidos a partir do cálculo ilustrado. Agora, vamos interpretar o valor em questão. Perceba aqui, a frequência de rotação do tubo em U é igual a 1.600 rotações por minuto. E você acaba de encontrar 1.792 rotações por minuto, admitindo que a pressão no ponto A atinge o valor da pressão de vapor. Ou seja, nessa frequência ocorre cavitação no tubo em U. Como a PA e ômega, ou seja, como PA e F são inversamente proporcionais, pois para um maior valor de F, eu tenho que ter uma pressão no ponto A cada vez menor. Perceba que, para uma frequência de 1.600 rotações por minuto, menor que essa que eu ilustro no quadro, calculada, para uma frequência menor, a pressão no ponto A se torna maior. Portanto, ela fica maior do que a pressão de vapor. Logo, não ocorre cavitação no tubo em U, de acordo com os cálculos realizados. Observe mais uma vez todas as expressões obtidas, a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.